Agora sim. Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Esse que vos fala, pastor Antônio Ribeiro, mais conhecido como pastor Toninho. Nesta noite nos foi dada esta oportunidade, nos foi feito esse convite para que pudéssemos aqui estar ministrando uma palavra da parte de Deus. E é com muita alegria, com muito amor, que eu venho nesta noite agradecer a Deus pelo privilégio de poder falar um pouquinho da palavra de Deus para o coração do irmão, da irmã, do amigo, do ouvinte, daquele que está no seu lar. Quero pedir licença nesta noite para que eu possa adentrar também aí no seu lar por esses minutos que estaremos aqui gravando, fazendo assim, transmitindo esta live pela nossa igreja Avivamento em Cristo. Amém? Antes de mais nada, eu quero começar orando a Deus, agradecendo a Ele pelo dia de vida, agradecendo a Ele porque mesmo diante de toda essa situação, mesmo diante de todo esse caos que estamos vivendo, na saúde, na política e na área econômica, mas Deus, Ele tem sido fiel, Deus nos tem guardado, Deus nos tem sustentado. Então é motivos para nós agradecermos a Deus de todo o coração. Você aí na sua casa, onde você estiver nesse momento, feche os seus olhos, nós iremos orar nesse momento, falar com Deus, fazendo aqui nosso agradecimento a Ele no início desta reunião. Amado e glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te honramos, nós te adoramos, nós te glorificamos. Nós queremos nesta noite bendizer-lhe e agradecer-te, ó Deus, pelo dia de vida que o Senhor nos deu, pelos livramentos, pelo alimento, pela roupa, pelo calçado, pela casa, acima de tudo, pela saúde, pela fé e, acima de tudo, pela nossa salvação que temos crido, que temos recebido da parte de Ti. Ó Deus, nós iniciamos esta reunião nesta noite de terça-feira, orando a Ti, Pai, pedindo a Ti que o Senhor venha nesta noite falar com o Teu filho, com a Tua filha aí no lar agora, onde quer que esteja, ou no trabalho, onde quer que esteja este irmão, esta irmã, este ouvinte, que ele seja alcançado e impactado pelo poder da Tua palavra, pois é para isto que aqui estamos nesta noite, para ministrar aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração nesta noite. Pai, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, fica conosco, dai-nos a Tua direção, em nome de Jesus. Amém? Antes de lermos aqui a palavra, o texto, eu quero dizer que já estávamos aí com saudade dos irmãos, né? Estamos aí já há mais de 40 dias confinados, né? Sem poder estar cultuando fisicamente na nossa igreja, e isso tem nos causado assim muito desejo, muita saudade dos irmãos, né? Porque a gente entende que, é claro que a igreja somos nós, né? A igreja mesmo somos nós, mas existe ali um espaço físico onde nos encontramos, onde nos abraçamos, onde comungamos, né, amados? Então isso para a gente que gosta de estar sempre ali na casa de oração, fazendo trabalhos, ministrando, louvando, enfim, isso faz falta demais para nós. Mas eu sei que é só por um tempo e Deus tem nos dado graça, Deus tem assim colocado paz em nossos corações, amém? Que ainda que estamos passando por essa situação, mas a gente, como eu disse, a gente entende que a igreja somos nós. A igreja ela pode até estar fechada as suas portas, o templo, né? Os templos podem até estarem fechados. Mas uma coisa eu posso te dizer, nós como igreja sempre estamos abertos para a palavra de Deus, sempre estamos abertos, acessíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero te convidar nessa noite, você que está aí na sua casa, pegue a sua Bíblia ou o seu celular, com a sua Bíblia eletrônica. Quero te convidar para que nós leamos aqui um texto que Deus colocou desta palavra no meu coração. Está inserido no livro da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos de número 6 até o verso 11, onde Deus colocou um tema que eu quero falar nessa noite. É a respeito da morte do Senhor pelos seus. Amém? Então você que já tem a sua Bíblia na sua mão, acompanhe comigo aí, eu vou fazer aqui a leitura. Capítulo 5, a partir do verso 6 de Romanos. Diz assim, olha, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer,
mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Oremos ao Senhor. Pai justo e querido, mais uma vez te louvamos por esta palavra que acabamos de ler nesta noite. E te pedimos ao Espírito Santo que o Senhor venha falar comigo e que nós possamos transmitir aquilo que o Senhor falar conosco para o teu servo, para a tua serva aí no seu lar. Senhor, que esta palavra ela venha como rima nas nossas vidas, meu Deus. Agora, que esta palavra ela possa alcançar muitos corações nesta noite. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus para a tua glória, meu Deus. Amém. E te pedimos ao Espírito Santo que o Senhor venha. Muito bem, meus amados, eu quero falar nessa noite a respeito da morte do Senhor pelos seus. Eu começo fazendo aqui uma pergunta: por quem o Senhor Jesus morreu? Primeira coisa que nós lemos aqui dentro desse texto e aprendemos é que o Senhor ele morreu pelos ímpios. Pelos ímpios. O verso 6 ele fala exatamente de ímpios, né? E aí alguém pode perguntar aí do outro lado, mas o que é um ímpio, pastor? Ímpio é aquela pessoa cruel, é aquela pessoa má, é aquela pessoa que tortura, é aquela pessoa insensível, é aquela pessoa intolerável. Amém? Então, verso 6, ele fala exatamente de impotência, quando ele diz aqui no texto que nós acabamos de ler, porque Cristo, estando nós ainda fracos, ou seja, nós não tínhamos poder, nós estávamos fracos, impotentes, sem força. E diz a palavra que ele morreu ao seu tempo, ao tempo certo, ao tempo que Deus permitiu, né? Ele morreu ao tempo certo. Para quê? Para que nós pudéssemos alcançar esta salvação. Então o Senhor, primeira coisa que ele morreu pelos ímpios. A segunda coisa que eu vejo dentro desse texto, Jesus também, ele morreu pelos pecadores. Note bem que o verso de número 8 nós lemos assim, olha o que diz ali o texto. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh, querido, meus amados, nesta noite o que eu posso dizer para você? Deus, ele tem um amor tão grande pela minha e pela tua alma. Deus tem um amor tão grande, diferente de todos os amores que nós conhecemos aí muitas das vezes. É o chamado amor ágape. É o amor do Pai, é o amor do Deus eterno, é o amor que deu seu único filho para morrer em nosso favor. Então ele morreu pelos pecadores. Verso 8 ele fala, como eu disse aqui do versículo 8, ele fala exatamente do amor ágape, fala do sacrifício de Cristo e fala da substituição. Talvez fôssemos nós que teríamos que morrer, mas não, Cristo ele veio substituindo a morte nossa pela morte dele, ou seja, ele morreu, entregou a vida dele para nós termos a vida eterna em Cristo Jesus, amém? A terceira coisa que eu vejo dentro desse texto aqui, ele morreu também pelos seus inimigos, verso de número 10, olha só o que diz o verso, porque se nós, sendo inimigos, olha bem a palavra, inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha, querido, nesse verso de número 10, ele fala exatamente de reconciliação. É aquilo que o nosso pastor sempre fala, nós temos o dom, o ministério da reconciliação. Jesus já nos deu esse ministério da reconciliação. Um dia nós estávamos mortos no pecado, um dia nós estávamos como perdidos, como ovelhas que não têm pastor, mas um dia o Senhor nos achou, um dia ele morreu, nós o conhecemos, o aceitamos e professamos o seu nome como nosso grande Salvador, a sua pessoa bendita como nosso eterno Salvador maravilhoso, e a partir desse momento o Senhor nos perdoou, o Senhor nos limpou, o Senhor nos purificou, amém? Então diz aqui o texto que, olha, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus. Por que inimigos?
Porque o homem, quando ele não quer nada com Deus, ele é um inimigo de Deus. Ou nós somos amigos, ou nós somos inimigos. A Bíblia diz que não podemos agradar a dois senhores, não é isso que a palavra diz? Se você agradar um, com certeza você vai desagradar o outro. Então nós temos que servir apenas um Senhor, e esse Senhor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui fala da reconciliação, fala da salvação prometida. Ele prometeu esta salvação, meu amado. Quando ele diz assim, olha, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Oh, que coisa maravilhosa, amados. Isso é uma palavra muito boa para esta noite. Para um momento desse, não tem palavra melhor que esta. Saber que Jesus Cristo, aquele que nasceu, que não teve pecado, que trilhou por este mundo, que salvou, que curou, que libertou, que purificou, que fez paralítico andar, que fez coxo se levantar, que fez mudo falar, que fez cego enxergar, que ressuscitou a mortos. Oh, aleluia! Esse Jesus, ele morreu para mim salvar, para nos salvar. Que coisa linda, né, irmãos? Isso é coisa mesmo só para crente. Isso é coisa para crente, meu amado. Nesta noite, Jesus, ele tem contemplado a sua vida. Amém? Ainda continuando aqui o texto da palavra de Deus. A outra coisa que eu vejo aqui, além dele ter morrido pelos seus inimigos, como acabamos de ler e falar, ele morreu também. A segunda coisa nós vemos aqui é o tempo da morte do Senhor. Qual foi o tempo da morte do Senhor? No tempo determinado por Deus, como já foi lido lá no versículo de número 6. Eu não vou repetir porque nós já lemos no início da leitura, já até explicamos o verso de número 6. A segunda coisa que também aqui nos mostra o tempo da morte do Senhor, quando nós ainda éramos fracos, ou seja, aquilo que eu disse, quando nós éramos impotentes, não tinha força, não tinha potência nenhuma, ele morreu pelo nosso favor, em nosso lugar, amém? E ainda fala lá no verso 6, né? Como eu já disse, já falamos, não preciso repetir. E agora outra coisa que eu vejo dentro desta palavra, terceira coisa que eu vejo aqui, é o efeito da morte de Cristo. Qual é o efeito da morte de Cristo? Provou o amor de Deus por nós. Que coisa linda! Provou o amor de Deus por nós. Como ele diz aqui no verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que coisa maravilhosa, amados. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós podíamos até nem ter mais esperança nenhuma, mas Cristo, ele morreu por nós. Nós nascemos do pecado, viemos do pecado, pecamos todos os dias, mas existe uma diferença. Jesus, ele morreu para nos justificar. Então somos um pecador justificado. Vamos lá, continuando aqui ainda. Terceira coisa que eu disse, o efeito da morte dele. Fomos justificados, como eu disse, pela morte de Cristo. Verso de número 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Este sangue glorioso, este sangue precioso de Jesus Cristo, ele realmente nos justificou. Ele realmente nos limpou. Ele realmente nos lavou. Justificação, alguém pode até perguntar aí do outro lado, mas o que quer dizer justificação? Justificação é o ato pelo qual o homem, passando do pecado ao estado de graça, se torna digno da vida eterna. Romanos capítulo 4, nós voltando aqui um pouquinho atrás do texto anterior, no capítulo anterior, capítulo 4, verso 25, diz ali a palavra, olha só que diz ali, ó, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então note bem, amados, às vezes as pessoas dizem, Jesus foi preso, pegaram ele, tal, na força. Não, na verdade ele se entregou, ele foi entregue, olha, o qual por nossos pecados foi entregue e depois ressuscitou para nossa justificação. Se ele morresse e não ressuscitasse, a morte dele não teria efeito. Mas a partir do momento que ele morreu e ressuscitou, diz o texto, foi para a nossa justificação. Oh, que coisa linda, amados. E a outra coisa que eu vejo dentro desse texto ainda, o que acontece através da morte do Senhor pelos seus. Através dela nós fomos reconciliados com Deus. Versículo de número 10 do capítulo 5, diz assim, ó, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte de seu Filho,
muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Oh, que coisa bacana, né, irmãos? Através dela nós fomos reconciliados com Deus. Isso fala do quê? Fala de mudar de inimigo. Antes, outrora, éramos inimigos de Deus. Mas a partir do momento que nós fomos reconciliados, alcançados, aí nós deixamos de ser inimigos e passamos a ser amigos de Deus. Passamos a ter um bom relacionamento com Deus. Eu te pergunto nessa noite, não precisa me responder, mas aí no seu lar, na sua casa agora, faça uma reflexão você mesmo agora diante desta palavra com o nosso Deus. Como é que está, querido, querida, o seu relacionamento com o nosso Deus eterno? Como é que está? É coisa para se preocupar, é coisa para parar e pensar bem, meu Deus, como é que tem sido o meu relacionamento? Como é que tem sido o meu andar contigo? Como é que tem sido o meu viver contigo? Como é que tem sido o meu trabalhar contigo? Como é que tem sido o meu lidar com as pessoas contigo na minha vida? Como é que tem sido o relacionamento com Deus? Então que nós possamos parar e pensar, amados, em nome de Jesus. A outra coisa que eu vejo para finalizar dentro desse texto, seremos salvos da ira de Deus. O verso de número 9 fala do quê? Da ira de Deus contra o mundo antigo. Ou seja, se eu fosse aqui nessa noite citar a ira de Deus, quando nós lemos ali a palavra de Deus, nós vamos ver vários momentos que Deus se irou. Por exemplo, ele irou ali quando os homens estiveram ali edificando a Torre de Babel, ele irou ali contra os egípcios. Quantas das vezes Deus irou contra os israelitas, muitas das vezes, né? Povo rebelde, povo obstinado de coração, e Deus se irava muitas das vezes. E lá na frente nós vamos ir falando também no Apocalipse, né? É a ira vindoura de Deus, que nós possamos estar livres e guardados desta ira de Deus, amado. Que nós possamos estar livres da ira de Deus, porque de Deus ninguém se escapa, né, amados? Então aqui, quando eu olho para esse texto também, ou seja, para esta palavra da ira de Deus, nós lembramos ali do momento também que Deus irou-se com aquele povo de Sodoma e Gomorra. O pecado ali estava lastrado, e muitas das vezes o pecado, o homem está tão atolado no pecado que ele não percebe, irmão. Os olhos dele parecem que estão cegos. Existe nele uma cegueira espiritual, que ele não consegue ver um palmo além dos olhos nem do nariz. Porque o diabo, o Deus desse século, diz a Bíblia, ele cegou o entendimento. Mas que nesta noite, o nosso Deus eterno, ele possa abrir os nossos olhos espirituais. Que nós possamos cada dia estar com os nossos olhos, com a nossa visão bem aberta, bem limpa, para contemplar as coisas que o nosso Deus tem para nós. Aquilo que Deus tem preparado para mim e para os senhores. A Bíblia diz, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não chegou ao coração dos homens. Isso é o que Deus tem preparado, amado. É o que Deus tem preparado. Você não faz nem ideia, mas louvamos a Deus porque Deus tem coisas preparadas para nós. Ele tem um lugar para nós descansar. Ainda que neste momento que estamos vivendo de pandemia, onde muitas pessoas estão se desesperando, e agora o que eu vou fazer com a situação econômica do país? E agora o que vamos fazer com a situação de saúde no país? E agora o que eu vou fazer? Acabei de perder um ente querido. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite, meu amado, minha amada. Você que perdeu talvez um amigo, um parente querido da sua família, da sua casa, eu quero te dizer uma coisa. Deus, ele é um Deus que tudo sabe. Deus é o Deus que controla tudo. Deus é o Deus dono da vida e da morte. Tudo está na mão dele. Mas pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que todos nós temos que morrer? Não, nós estamos na mão de Deus. A minha oração é essa: Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Se perguntar para mim se eu quero morrer hoje, claro que não. Mas também se perguntar para mim, você quer ir para o céu hoje? Claro que eu quero. Então fica na mão de Deus. Deixa Deus agir como ele quiser, amados. Então a nossa vida tem que estar centrada, pautada na palavra e na vontade do nosso Deus. Não podemos nos preocupar, amém? Então continuando aqui para terminar o texto ainda da palavra de Deus. E a última coisa, e agora temos paz e alegria em Deus. Versículo 1 do capítulo 5 aqui de Romanos. Diz aqui o texto, sendo, pois, capítulo 5, versículo 1 de Romanos. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus,
por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, pastor, falar em paz no momento desse parece até algo paradoxal. Não, querido, não é não. É verdade. Aquele que está firmado em Cristo, eu sempre digo, às vezes as pessoas estão tão preocupadas, eu falo, meu querido, não se preocupe, Deus é o dono da nossa vida, a nossa vida está na mão dele. Vamos nos precaver? Vamos. Vamos nos cuidar? Vamos, claro que sim. Mas não podemos ficar desesperados pelo amanhã, ou pelo que poderá porventura acontecer. Porque assim, eu vejo assim, se eu viver, viverei para Cristo. Se eu morrer, morrerei com Cristo. Então, amém. Tudo está na mão dele. Seja feito a vontade dele. Então, aqui o texto diz, agora temos paz e alegria em Deus. Isso fala da justificação. Quando Cristo nos justificou, isso nos traz paz, aleluia. Isso nos traz fé. Isso nos traz paz, isso traz esperança, isso nos traz alegria, amados. Então, isso o cristão ele tem que ter na vida dele. Paz, alegria, ainda que a situação parece que está tudo aí, né? Se acabando, parece que o mundo está de ponta cabeça, virou avesso, mas uma coisa eu posso dizer, Deus está dentro do barco. Então, querido, não se preocupe, se Ele está dentro do barco junto comigo e contigo, nós não vamos nos afundar. A Bíblia diz bem claro ali, Deus falando ao profeta, ele diz, como é que ele disse? Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Oh, aleluia! O que fala isso? Isso fala do livramento de Deus, fala da companhia divina de Deus na nossa vida. Então, quando ele fala quando, é porque ele sabe que nós iríamos passar. É quando ele fala quando passar pelo fogo, é porque ele sabe que nós podemos ou vamos passar pelo fogo. Se passarmos, ele está conosco. Então essa é a fé do crente, essa é a esperança do cristão, estar com Deus, saber que Deus está no controle de tudo e Deus está conosco. E nós não iremos perecer, em nome de Jesus, amém? Esta é a palavra, meu amado, minha amada, que eu deixo nesta noite para você. Temos o Senhor que morreu pelos seus, a morte dele foi por estas questões que já foi falada aqui, para que nós fôssemos salvos da ira de Deus, para que nós reconhecêssemos o amor dele, para que nós pudéssemos alcançar força nele, mesmo quando éramos fracos. Deus nos deu força, Deus nos fez fortes. Hoje estamos fortes, mas no Senhor, não por nossas forças. De nós mesmos nós não temos força. A força é do Senhor. A força é no Senhor, amém? Esta é a palavra que eu tenho. Quero finalizar aqui orando. Nós já vamos ver se tem algum pedido de oração. Temos aqui alguns pedidos de oração dos irmãos que pediram aí, né? Oração aqui em favor da família da nossa irmã Maria, que é cunhada da irmã Marinalva. Vamos estar orando aí para que Deus possa visitar a família da nossa irmã Maria. O irmão dela faleceu ontem à noite e nós temos que estar fazendo isso, amados, orando por esta família enlutada, para que Deus possa, através do Espírito Santo dele, confortar cada coração. Porque a gente sabe, nós que já perdemos parentes, familiares, a gente sabe que a dor do luto não é fácil passar por ela, mas é uma coisa que ninguém totalmente está livre, né? Muitas das vezes podemos passar por isso, mas que Deus possa fortalecer a nossa irmã, a família dela toda, enfim. E também a oração pela nossa irmã Melissa, a irmã Melissa, esposa do Bom Carlos, é isso? Lembra da irmã Melissa? A irmã Melissa, ela está em trabalho de parto, né? Já nasceu o bebê, glórias a Deus, e que Deus possa assim conservar agora a criança firme, forte, sadia e no temor da palavra, né? Que ela possa, papai e mamãe, eles possam ali ensinar a criança, como diz a Bíblia, ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina a criança no caminho que deve andar, e depois de velho ele não se desviará dele, amém? Então a responsabilidade de papai e mamãe é ensinar, é conduzir aos filhos na presença do Senhor. Então nós vamos estar aqui orando, apresentando aqui esses pedidos de oração, apresentando cada irmão aí no seu lar, toda a nossa igreja, nosso pastor André, todos os nossos irmãos em Cristo, todos os nossos familiares, aonde quer que estejam, os de perto, os de longe, que estão aí nos assistindo. Nós vamos agora apresentar ao Senhor nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai amado, nesse momento, Senhor, quando estamos aqui finalizando esta palavra, este momento desta live, queremos te louvar, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pela tua palavra maravilhosa, pelo teu grande e bendito amor sobre as nossas vidas. Queremos te bendizer por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. E queremos também nesse momento apresentar, ó Deus, aqui esses pedidos de oração em favor da nossa irmã Maria, Senhor, da família dela, Senhor. Ó Deus, que é cunhada também da nossa irmã Marinalva, ali diaconisa, que ela possa, Senhor, ser alcançada esta família,
que o Espírito Santo possa confortar esses corações de cada um desses familiares, Pai, em nome de Jesus. Também, Senhor, te apresentamos a nossa irmã Melissa, Deus, que esteve agora internada ali no hospital, em trabalho de parto, já nasceu a criança. Nós te louvamos, Pai, pela vida do bebê da tua serva, que ele possa estar com saúde, que ele possa ser uma criança saudável e abençoada, Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Agora abençoa, papai, aquele que está no lar, que nos assistiu nessa noite, o irmão, a irmã, o jovem, a criança, o adolescente, todos, ó Deus. Vai ao encontro de cada um agora, meu Pai, com a tua mão de poder, com o teu manto celestial agora cobrindo cada um dos teus filhos. Pai, esta vida que está agora triste, abatida, preocupada. Ó Espírito Santo, que o Senhor possa, meu Deus, ir ao encontro dela também, Senhor, colocando paz, Senhor, neste momento tão difícil, que a tua paz possa reinar no coração dela, a paz que só o Senhor pode dar, a paz que o dinheiro não paga, a paz que bem nenhum paga, Senhor, a paz que homem nenhum pode dar, mas a paz que só o Senhor Jesus Cristo é poderoso para conceder. É o que nós te pedimos nessa noite. Guarda cada um, nos dê uma noite abençoada, um descanso tranquilo em paz, é o que nós te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima live, que será no próximo domingo, em nome de Jesus. Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor.